Eduardo Destre chegando com as informações do Rubro Negro, que tem um compromisso fora de casa. Joga diante da equipe do Grêmio. Como é que está o Atlético nas primeiras informações de hoje? Du, boa tarde. No domingo, o Atlético contra o Grêmio jogando na Arena Porto Alegrense vai tentar a 5ª vitória na competição e de quebra a 2ª fora de casa. Compromissos importantes da equipe rubro-negra dentro desta manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro temporada 2015. Aliás, na sequência, o Atlético vai ter aí o clássico Atletiba e a gente vai poder falar também a respeito de outras situações, como esta campanha dos torcedores do Atlético tentando levar 30 mil torcedores já no clássico Atletiba, mas o planejamento do Furacão passa também por uma sequência dentro da competição. O Atlético vai encarar depois a Ponte Preta jogando fora de casa e depois encara o São Paulo na Arena. Aí a pedreira. Cruzeiro fora de casa, Corinthians também fora de casa, fechando este microciclo na Arena contra a equipe do Fluminense. Portanto, faz parte do planejamento atleticano. A gente já trouxe aí o material com o técnico Milton Mendes ontem, falando jogo a jogo, passo a passo, mas os microciclos também fazem parte do planejamento da equipe rubro-negra, que segue trabalhando nesta quinta-feira em 2 períodos. Em relação ao time, o técnico Milton Mendes vai definir a equipe amanhã. Ele conta com o retorno do meio-campista Felipe, que segue trabalhando, recuperado que foi, está liberado e deve ficar à disposição do técnico Milton Mendes para o compromisso contra o Grêmio. Em compensação, o David se voltar apenas no clássico Atletiba. Sendo assim, a escalação para o compromisso contra a equipe gaúcha deve ser confirmada com o mesmo time que venceu o Vasco, mas pode acontecer uma alteração. Seria o retorno puro e simples de Felipe no meio-campo, e aí os nossos comentaristas podem até opinar, mas o Giovani é o mais cotado para sair da titularidade da equipe atleticana. Para fechar este primeiro panorama, o Atlético fora das 4 linhas segue se movimentando para conseguir aí novas aquisições. Já falamos do Alan Ruiz, o gringo que interessa, e a negociação está bem adiantada com o San Lorenzo del Magro, estando até inclusive aceitando algumas tratativas do Furacão para que este atleta seja reforço da equipe rubro-negra. Natan, zagueiro do Palmeiras, que teve passagem pela seleção brasileira das categorias de formação, é outro nome forte. Interessa sim a equipe rubro-negra, que procura ainda dentro da sua pauta de 2 a 3 jogadores específicos para fechar o elenco para este campeonato brasileiro e para a sequência aí das competições, no caso a Copa Sul-Americana. Ficou curioso, né, Moura? Então continue, porque já já eu vou retornar aqui no Placar Transamérica e vou contar para você e para o torcedor atleticano quem é o novo reforço do time do Furacão. Tudo isso no segundo panorama. Por hora, fique curioso, pois nós voltamos aos estúdios do Placar Transamérica. Tô muito curioso, Du, você me deixou numa curiosidade, cara. Se me contar logo, eu não vou conseguir dormir hoje à noite. Já perguntei para a Larinha aqui, a Larinha também não quis contar, enfim, mas daqui a pouquinho o Eduardo volta trazendo mais informações da equipe do Atlético. Para os nossos comentaristas, os reforços estão chegando, o técnico Milton Mendes está sendo exaltado, enfim, aquela coisa toda, como salvador da pátria. Claro, está realizando o seu trabalho, né? É merecedor disso. Politicamente, a gente já falou, chegou de uma forma política, chegou tentando aparar ali as arestas, conseguiu trazer o grupo para o lado dele, né? Tá todo mundo embaixo da sua asa ali numa boa, e o Atlético, o mais importante de tudo isso, que o Atlético está conseguindo as suas vitórias e representando bem o futebol paranaense dentro do Campeonato Brasileiro. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí, né, mano? E domingo é uma pedreira que o Atlético tem o Grêmio lá na Arena do Grêmio, né? Agora, contra o time, eu acho que o Felipe devia entrar no lugar do Giovani, na minha opinião, porque o Felipe vem jogando bem, e o Giovani participou de 2 ou 3 partidas, não vem jogando muito bem. E o restante do time é o mesmo, né? Não pode nem querer mexer, né? Porque a zaga não toma gol.
A cozinha está certinha, o ataque está resolvendo. Mesmo assim, Giba, é interessante, a gente tem acompanhado, às vezes, a opinião aí de alguns torcedores, o pessoal que encontra a gente, enfim, tem muita gente ainda desconfiada, muitos torcedores do Atlético que ainda estão desconfiados com relação ao elenco. Na cabeça deles até parece que aquele momento, né, o sol pairou e tal, de repente pode aparecer uma nuvem. Você acha que pode ser por aí, ou esse elenco é suficiente, ou o Atlético está tentando aí essa reformulação, tentando trazer o Ruiz, o Natan da equipe do Palmeiras, enfim? Na verdade, se tratando de Série A, e eu conheço muito bem o Atlético Paranaense, ele nunca descansa, ele está sempre voltado ao mercado da bola. Só que o mercado da bola é complicado. Essa situação, por exemplo, que envolve o Alan Ruiz, o Atlético já tentou várias vezes. É questão de empréstimo, é um jogador que vem, é um investimento alto, é complicado você afirmar uma contratação ou você em tratativas. Então, eu acho que o Atlético se resguarda e tem todo o direito de fazer até a contratação final do jogador. Com relação ao desempenho dos jogadores, a gente só pode enaltecer. Logicamente que há uma pequena desconfiança com relação ao resto do desempenho no Campeonato Brasileiro, evidente que há. Todo torcedor atleticano conhece um pouco de futebol. E o futebol ele é muito ingrato, ele é muito dinâmico. Mas só que esse início de competição que o Atlético conseguiu, excelente desempenho que o Atlético conseguiu, vai fazer e dar uma gordura enorme durante o campeonato, Moura Júnior. É uma coisa impressionante que o Atlético conseguiu 5 vitórias. Isso é um scout interessantíssimo. Vai entrar para a história do Atlético, Enio. Agora, se vai dar uma continuidade, eu não sei. O que nós aprendemos com o futebol, Moura Júnior, dessa competição de formatação de pontos corridos, o que nós aprendemos é que a partir da 10ª rodada, sim, aí eu traço um perfil mais correto para você. Quais serão os objetivos do Clube Atlético Paranaense para essa temporada, Enio? E até que domingo, como eu falei já no início, vai ser uma prova se o Atlético passar pelo Grêmio, aí a torcida já vai confiando muito mais no time do que agora, porque agora, como o Moura falou, ainda está com o pé atrás, né? Não sou eu que estou falando, é o torcedor que muitos torcedores, muitos estão aplaudindo o feito do Atlético até o momento, mas muitos torcedores ainda estão um pouquinho desconfiados. Desconfiado. Então, mas isso eu vejo assim, é o histórico do nosso futebol. Se a gente parar para pensar, é o histórico do futebol paranaense. Nos últimos anos tem acontecido muito, com relação ao Curitiba, com relação ao Atlético, com relação ao Paraná Clube, até já tem aí chegando com as informações do Tricolor. Então, eu acredito muito que as 3 torcidas da capital sempre ficam com o pezinho atrás. Começa bem, de repente vai indo, e a coisa acaba piorando no decorrer do caminho. Né? Os nossos times não mantêm uma regularidade. A regularidade, né? Então, começa bem, de repente cai. A sequência de vitórias é muito importante. Sim. Independente que o Atlético caia de produção. É muito importante porque até para angariar patrocinador, para ter a volta dos associados novamente. Que deixaram de pagar, agora retornam. É uma receita que você não pode abrir mão. Nós estamos falando quase 2 milhões de reais, ou até mais, né? É uma coisa impressionante, que é mais ou menos a folha do Atlético hoje. Então eu acho que é importante isso. Melhor vencer do que perder no futebol, né? Com certeza. Eduardo Destre, quem é o novo contratado, Du? Estou aqui morrendo de curiosidade. Conta pra mim, Du. Fala aí, meu. Ora, no mês de abril, a reportagem do Placar Transamérica já trazia esta informação. Trata-se do Luiz Paulo, lateral da equipe do Madureira, que agora, enfim, após um longo e tenebroso verão para ele, chega à equipe atleticana. Luiz Paulo, 22 anos, lateral esquerdo. Ele que vai acirrar aí uma briga, onde o Atlético tem o Natanael como titular, o Guilherme Arana, que estreou há pouco tempo, e tem também o Lucas Olaça, o gringo que não deu certo. Luiz Paulo França do Nascimento, natural do Rio de Janeiro, 24 de abril de 1993, 22 anos, 1,79 m de altura, 72 quilos. Ele, é claro, é um lateral ofensivo. Os números do Luiz Paulo no Madureira são os seguintes: 11 jogos no Campeonato Carioca, o estadual. Ele acabou atuando aí 3 vezes pelo Campeonato Brasileiro da Série C e teve também um compromisso na Copa do Brasil. Totalizando 15 jogos, marcou 1 gol e deu 3 assistências. É um lateral ofensivo, mais uma aposta da equipe atleticana.
Aliás, já que falamos em apostas, a formação do Furacão volta a campo hoje pelo Sub-19 da categoria, jogando contra o Andraus no Campeonato Paranaense, no caso o estadual temporada 2015. Já que falamos em formação, Moura, o Marcos Guilherme, que atuou ontem pela Seleção Brasileira Olímpica, lá está com o Léo Pereira, seu companheiro de Clube Atlético Paranaense. O Marcos Guilherme convocou o torcedor para o clássico Atletiba, onde o Furacão pretende ter aí um público de pelo menos 30 mil torcedores, até porque vive um bom momento dentro do Campeonato Brasileiro e se trata também de um clássico que mexe com a cidade. Para falar do time do Atlético, a única novidade é em relação à presença do Felipe, que vem trabalhando e fica à disposição do técnico Milton Mendes. A tendência é que o Giovani possa sair da equipe titular, mas é claro que o Milton Mendes tem a mesma equipe do compromisso contra o Vasco, tem a possibilidade de dar uma chance ao Felipe. Vai depender, é claro, da preferência, daquilo que o treinador entender como sendo o necessário para o compromisso contra o Grêmio, domingo às 4 da tarde, jogando na Arena Porto Alegrense. Nesta quinta-feira, agora, nós voltamos aos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Du, ainda bem que você contou, né? Nós montamos Luiz Paulo, pô, lateral esquerdo, Luiz Paulo, da equipe do Madureira e tal. Seja bem-vindo, Luiz Paulo. Vamos ver se joga tudo isso, né? Moura, eu vi ele jogando, não me agradou muito, viu? Ele fez esse gol que ele fez foi contra o Flamengo. Então ele ganhou moral quando ele fez esse gol contra o Flamengo. Foi um golaço? Não, foi um gol médio, vamos falar golaço não, né? Não podemos falar que foi um golaço, então é por isso que ele ganhou destaque aí. Mas tem 3 assistências. Ah, mas assistência, Moura, pelo amor de Deus, né, Moura? Assistência até você em pelada tem, Moura. Tem 3 assistências, né, Gilmar? Então eu prefiro ver ele jogar, dar um crédito para ele, mas prefiro ver ele jogar. O Atlético tem o seu departamento de inteligência de contratações, a gente espera que eles tenham analisado perfeitamente qual é o scout técnico do jogador, a sua performance dentro de campo. Eu particularmente não conheço, então não posso falar nem sim nem não do jogador. Mas a gente entende, a pequena experiência que a gente tem no futebol, não deu certo lá, pode dar certo aqui e vice-versa. Ele vai ficar aguardando oportunidade. Se aparecer a oportunidade de se agarrar, é o cavalo enciado. Ele jogou junto com o Thiago Galhardo. Jogou? Madureira, jogou junto com o Thiago Galhardo. Mas isso não é uma grande referência. Não é uma grande referência. Vamos ver na hora do por isso que Campeonato Brasileiro, casa cheia, pressão, 1001 microfones a seu lado, aquela cobrança eterna. Baixada a pressão. Pagamento em dia, que aqui no Atlético o pagamento é em dia. Isso faz uma diferença substancial, né? Estrutura boa, né? Não dá pra reclamar, né? Vai comer bem, dormir bem, vai ser cobrado. Porque o futebol é assim, você tem que matar um leão por dia. O jogador, não aguenta a pressão, não existe. Pra mim não é jogador profissional. Hoje em dia você tem que ser cobrado, não só no futebol, né, Moura? A gente tem que ser cobrado no dia a dia. Esse sempre foi o meu pensamento, né? Que o jogador deve ser cobrado como um funcionário também, ele tem que corresponder. Se não corresponder, fica complicado, né? Aí é muito fácil, né? Exatamente, ainda mais o Atlético dá toda essa estrutura, toda a logística que tem o Clube Atlético Paranaense para determinados jogadores. A Transamérica é a maior rede de rádio FM do Brasil. A Transamérica Light Curitiba, além de uma programação musical selecionada, apresenta diariamente programas e boletins informativos sobre cultura, lazer, esporte, política, economia. Tudo para você ficar bem informado, sem deixar de ouvir o melhor da música nacional e internacional. Transamérica Light, a sua rádio onde você estiver.